Mas aí, isso é uma pergunta. Você levantou uma pergunta que eu queria saber mais. De que forma você avalia que o PT atravanca o nosso projeto, digamos assim, né? De que essa pseudo-social-democracia rebaixada atrapalha o nosso processo de difusão entre a classe trabalhadora? Porque isso é fato, Humberto. A classe trabalhadora se vê muito representada na figura do Lula e do PT. De acreditar que o PT realmente é um projeto popular, né? Que nos representa por conta da melhoria de qualidade de vida material mesmo da época do governo do Lula e da Dilma. E aí, de que forma isso, né, consegue minar o nosso trabalho? E aí, uma outra pergunta. Você acredita que o PT tem minguado com o tempo? Que ele se estabilizou entre... que substituiu militantes por eleitores e que agora está numa, digamos, numa direção de minguar daqui pra frente? Assim, primeiro, por que o PT nos atrapalha? Nos atrapalha enquanto comunistas, tá? Porque o Sim. que acontece? O PT não é um partido revolucionário. O PT é claramente um partido disposto a ganhar eleições e depois governar com os eleitos, o que significa gerir os interesses da burguesia, porque os eleitos na democracia burguesa sempre, majoritariamente, são os representantes da burguesia. Então essa é a estratégia petista, uma estratégia que precisa do povo a cada 4 anos ou a cada 2 anos para votar nas eleições, depois não precisa mais. Porém, entretanto, todavia, contudo, o PT consegue ganhar as eleições porque ele carrega as cores, os símbolos, os É. motivos da classe trabalhadora, da nossa teoria, da nossa defesa. E ele acaba cooptando tudo isso. Por isso, então, que o PT é acusado de comunista, o PT é considerado radical, coisas que a gente sabe que o PT não é. Mas ele acaba sendo, para o grande público, para a massa dos trabalhadores, isso mesmo. Porque a massa dos trabalhadores não faz ideia do que é o comunismo. Não faz ideia, galera. Vamos ser. A massa não sabe. A gente está politizando, está lutando, está na batalha, estamos expandindo. Mas quando a gente vai para as ruas, a gente vê que a cada 100 pessoas que tu encontra na rua, com sorte, uma tem alguma ideia. Uhum. As outras 90 não fazem ideia, as outras 9 dizem que é tudo que não é. É isso, tá? E aí o PT acaba monopolizando essas pautas. Então, assim, quando surgem outras agremiações, outros coletivos, outros partidos, eles não conseguem pegar para si esses motivos, essas cores, essas bandeiras, porque elas já estão no PT, elas estão lá. Só que o PT não é revolucionário, ele não tem essa pretensão. E ele continua carregando todos os símbolos de quem de fato tem essa pretensão. Sim. Então isso nos desarticula, isso faz com que todo mundo continue achando que o PT é isso, o PT é que vai fazer a revolução, não sei o quê. Olha os bolsonaristas dizendo que o Lula é comunista, que o PT é comunista. E é isso, para a massa das pessoas é isso. E isso acaba atrapalhando o que de fato é o comunismo. Então esse é um ponto. Segundo ponto é a questão assim, ó. Você tocou aí, houve melhora concreta na vida dos trabalhadores durante o governo PT. E provavelmente, em um eventual retorno do PT, isso volte a acontecer. Eu acho que numa proporção bem menor do que antes, porque eu acho que um eventual novo governo Lula deve ser ainda mais limitado que o primeiro. Mais recuado. Isso, por causa da conjuntura. Mas mesmo assim, nós estamos tão rebaixados em termos de direitos dos trabalhadores, de nível de emprego e renda, que eu acredito que sim, deve haver uma melhoria. E isso é pauta no PT porque é necessário. Como eu disse, a estratégia do PT consiste em ganhar as eleições. Para ganhar as eleições, eles também gostam de carregar a simbologia e os motivos de defesa dos interesses dos trabalhadores. Por isso, eles sempre precisam sinalizar de alguma forma nesse sentido. Porque se eles não sinalizarem de alguma forma nesse sentido, eles perdem a sua principal ferramenta política, que é vencer as eleições. E o PT só vence as eleições por causa das políticas sociais. Sim. Só por isso. Sim. Então, repare, ele nos atravanca em vários sentidos. Primeiro, porque ele monopoliza as nossas pautas, mesmo sem defendê-las, e isso invisibiliza quem de fato defende isso. E segundo, que quando ele vai para o poder, ele alcança alguma coisa para os trabalhadores, sempre. Que a galera gosta de me chamar de migalhas, etc e tal. Mas para quem é mais ferrado, isso faz diferença, cara. E isso também atrapalha, por quê? Porque isso reforça a própria estratégia petista, de manter-se como um partido que vence eleições. E enquanto o partido vencer eleições e for a esquerda brasileira, ele vai continuar atrapalhando o trabalho dos comunistas. Então é uma sinuca de bico que a gente tem, porque a gente tem que superar isso. E como superar isso?
dialogando com essas melhoras pontuais na vida dos trabalhadores, que são concretas, e a gente não pode partir contra isso, porque isso vai nos afastar da classe trabalhadora do dia a dia no debate das ruas, e, ao mesmo tempo, tirar do PT a peste de ser o socialista, o comunista, o que realmente defende os trabalhadores, porque de fato não é. Então, assim, aí voltando porque eu vou abrir a nossa live já de falando, a tarefa 01 é desmistificar o comunismo. Sim. Porque a galera que tá aqui nos assistindo já tá ligada nisso. Já tá ligada, mas é o seguinte, é o público da Soberana TV, é o público do Ian, é o público do Humberto, saca? Que, cara, é muito pequeno ainda. A gente tá crescendo muito, que não tá falando, você tá gigante, é muito massa, eu fico muito feliz. Mas para proporções que a gente precisaria, nós ainda somos muito pequenos. Então é isso, a tarefa 01 é essa, porque quando a gente conseguir isso, automaticamente a gente vai descolando do PT essa pecha. Sim. Porque a galera que vai se radicalizando cai a ficha. Porra, não, PT, não. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo do processo de radicalização. Então, de novo, o nosso caminho, primeiro, é esse. É difundir e desmistificar a respeito do comunismo. E é engraçado, Humberto, você falando nesses termos, porque isso aqui a gente já vê teorizado nos livros do próprio Lenin. E o Lenin dá um nome pra isso: oportunismo. O que o Lenin chama de oportunismo é exatamente o que o Humberto descreveu, que é a dinâmica do PT. Então, se vocês querem entender melhor o que é o conceito de oportunismo à esquerda, né? Porque existe o oportunismo à direita também, né? Assim, o Humberto acabou de dar uma aula de como a social-democracia é oportunista com as pautas da classe trabalhadora.